Hoje eu vou desenhar o Taro Sakamoto de Sakamoto Days, mas de uma forma diferente, transformando os traços do personagem de anime em um desenho realista. Para o Sakamoto, eu procurei por algumas pessoas com traços japoneses e do leste asiático no geral, e também com formas do rosto parecidas, né? A mandíbula mais fina, os olhos não tão grandes, por exemplo, e com um pescoço ali um pouquinho mais alongado também. E como referência principal, eu decidi usar o ator Hideaki Takizawa, que é japonês, e para complementar alguns traços do contorno do rosto, o Jin do BTS, que é coreano, mas no contexto geral ele se encaixa, né? Japoneses e coreanos têm alguns traços do rosto bem parecidos. Pro cabelo, eu não preciso muito me prender à etnia do personagem, né? Dá pra usar uma referência de várias etnias, porque é só usar uma referência de alguém com um cabelo liso, com um coque, né? Então eu fico um pouco mais livre para encontrar a imagem, uma foto, que mais se encaixa no geral com o cabelo dele. Logo depois eu vou fazendo o esboço, começando pelo nariz, indo para os olhos e depois para o queixo e para a boca, respeitando as proporções do personagem. Mas antes de fazer esse desenho finalizado do jeito que eu queria, eu fiz um teste pegando uma outra referência meio famosa do Sakamoto e fazendo um desenho apenas a grafite para ver se a minha ideia usando essas referências e esses atores ia dar certo. E esse daqui, como vocês podem ver, é o resultado desse pequeno sketch rápido que eu fiz. Eu demorei mais ou menos umas meia hora, 40 minutos para fazer esse desenho. Depois que eu termino o esboço com a lapiseira, já com a sombra no lugar certinho, eu vou partir para pintura realista. Eu costumo começar por algum elemento da face, geralmente os olhos. Eu passo limpa-tipos, né, que vai tirar todo esse excesso de grafite que eu deixei com a lapiseira, mas eu ainda vou conseguir enxergar ali onde que estão os traços. Começo pintando os olhos, né, a íris, o globo ocular, a pálpebra e depois essa área ao redor da pálpebra também. Para achar a luz e a sombra, eu costumo usar a referência do anime mesmo para guiar as sombras do rosto e achar alguma foto que tenha uma luz e sombra parecidas, que tenha um ponto de luz vindo da mesma direção ou de uma direção parecida com a referência do anime. E para isso eu usei essa foto aqui do Jimin do BTS. E depois eu parto pro nariz e pra boca e o contorno do rosto. Depois a luz e a sombra em geral da pele.
Sobre o tom de pele, eu me baseio no tom da referência mesmo, mas eu também levo em consideração qual que é a etnia do personagem e da foto que eu estou usando como referência, né, ou das fotos. Eu costumo misturar várias cores de várias marcas para desenho realista, mas geralmente eu uso como base mais Faber-Castell Polychromos e Caran d'Ache Luminance, com um complemento ali de Prismacolor e Derwent Lightfast. O Polychromos, como ele é um lápis um pouquinho mais duro, ele dá uma textura que eu particularmente acho muito bonita para pele, ali usada como base, mais para as cores mais escuras, e depois com o Luminance, o Prismacolor e o Lightfast, que são lápis mais macios, eu consigo dar mais homogeneidade para pintura. Traduzindo para lápis Faber-Castell Ecolápis, por exemplo, eu usei basicamente sépia, marrom escuro, canela, bordeaux, marrom claro, salmão, rosa chiclete, rosa claro ou bege e areia. Agora para o cabelo do Sakamoto eu usei uma foto aleatória de um cara de coque e adaptei para a cor do cabelo do Sakamoto, que é um branco bem frio. E para fazer alguns fios bem brancos, esses fios mais destacados no cabelo do Sakamoto, eu usei um boleador, que serve para amassar uma certa área do fio, aonde eu passo ele, para que quando eu passar o lápis de cor, o lápis não penetre nesse fio que eu passei, nessa área que eu passei o boleador, para não pintar essa parte, vai acabar deixando ela branca. Quase finalizando aqui, eu gosto de deixar as áreas que usam um preto mais puro para o final, como a pupila e os cílios, no caso do Sakamoto, para não correr o risco de manchar alguma área próxima aos olhos, pintando com uma cor clara por cima do preto. E para finalizar o Sakamoto, eu usei uma caneta branca, uma caneta Posca, para fazer o brilho dos olhos. E aqui está o desenho do Sakamoto finalizado. Curtiu? Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse.